Olá moçada, aqui é o professor Lucas Geraldo e hoje eu vou corrigir a quarta semana do PET Matemática do sexto ano. Então vamos começar. Então aqui, atividade 1. Nessa atividade vamos reconhecer nomeadamente os triângulos, quanto à abertura dos ângulos. Então observe os triângulos abaixo. Então esse triângulo de ângulo A e C, eles são triângulos obtusângulos. A é obtuso, C é obtuso. Então significa que lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como nesse caso ele é obtuso, então significa que eu tenho um ângulo maior do que 90 graus e dois ângulos agudos. Então, quando eu tenho um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, o triângulo é chamado de triângulo obtusângulos. Da mesma forma que quando eu tenho triângulos retângulos, é quando eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. E aí pode variar. Eu posso ter dois ângulos, um ângulo de 30 e outro de 40, de 60, e também tem o triângulo retângulo isósceles, quando os dois ângulos valem 45. E aí, esse triângulo ele é chamado de triângulo retângulo. Da mesma forma, os triângulos acutângulos é quando os três ângulos são agudos, ou seja, os três ângulos medem menos de 90 graus. Então, essa é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. As medidas dos ângulos caracterizam cada tipo de triângulo. Não é a posição nem a área, mas é a medida dos ângulos, o que importa na classificação quanto aos ângulos. Então, vamos para a próxima. Então, questão 2. Em seu contexto sociocultural, pesquise três situações nas quais você utiliza esses três tipos de triângulos, com ângulo reto, com ângulo obtuso e com os três ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que aquele tipo de triângulo que você visualizou é o tipo ideal para aquela situação. Então, olha só. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, né? Só exemplos. Abertura da porta da geladeira, né? Que é um triângulo retângulo, né? Porque tem um ângulo reto quando você faz, né? Dá a entender que seja assim. E a questão de segurança para a mesma, para a geladeira não abrir a porta demais e perder o equilíbrio, né? É uma possibilidade. A 2 aqui, abertura da janela basculante, também ela pode ser um triângulo agudo, três ângulos menores que 90. Para quê? Para dificultar a passagem, né? De a pessoa enfiar uma mão, ou passar um corpo, ou algo do tipo, ou retirar algo dentro de casa. Questão de segurança. Um terceiro pode ser a abertura da porta mesmo. É um triângulo obtuso, obtusângulo. Por quê? Porque quando você vai abrir uma porta, né, quando ela não é de correr, você tem que ter uma maior amplitude para melhorar o fluxo e evitar acidentes. Né? Então, essas aqui são sugestões de resposta, mas cada um tem que verificar dentro da sua residência, dentro do seu contexto sociocultural, onde você consegue adequar esses tipos de triângulo. Então, vamos para a última questão agora. Questão 3. Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Vamos experimentar? Então, olha, procure duas embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. Então, questão 2, o segundo item. No quadro abaixo, faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados. Escreva uma descrição com as características de cada um, se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, quantas arestas e vértices. E depois escreva um texto explicando as diferenças entre eles. Então, olha, vamos pensar aqui. O ideal é a gente pegar duas figuras diferentes. Vou tentar aqui fazer um cone. Né? A planificação do cone é alguma coisa desse tipo assim. Né? A planificação do cone é mais ou menos isso. Deixa eu dar uma melhorada aqui.
esse cone? Então, ele é assim, um triângulo, né? E aqui embaixo um círculo. Então, são cones, ele é um corpo redondo, formado por um triângulo, na sua planificação é um triângulo e um círculo. Um outro, a gente pode pegar um cubo, né? A planificação de um cubo, opa, deixa eu só consertar aqui para não ficar tão torto. Beleza, então aqui ó, a planificação de um cubo é mais ou menos assim. É, mais ou menos assim, a planificação de um cubo. Então o cubo, ele tem só de vértice, são 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. E ele é um poliedro. Então, quais poderiam ser as diferenças? Então, vamos fazer uma diferença, vamos fazer uma escrita bem simples, né? Então, a diferença entre um corpo redondo e um poliedro dentro de uma planificação é que o corpo redondo ele é formado por apenas um polígono, que é o corpo lateral, e uma figura plana, que é sua base. E os poliedros são formados por vários polígonos, né? Então, pode ser essa explicação mais simples mesmo, nesse contexto dessas duas diferenças, né? Então, pessoal, se gostaram do vídeo, se inscreva, compartilhe, né? Deixe o seu comentário e dê o seu like. E bons estudos para vocês aí.